Então, meu caro professor, a paz do Senhor mais uma vez, estamos aqui agora para trabalhar a lição número 2 do nosso material, a palavra santifica, né? A gente está trabalhando nessa lição que a santificação não é uma opção, não é algo apenas para um determinado grupo, como por exemplo, para um pastor, para um líder. A santificação precisa estar na cabeça de toda a igreja, porque é um chamado universal. Todos nós somos chamados a andar em santidade. Santidade não é para poucos, não é para alguns. Santidade não é parcial, não é meio. Santidade é para todos nós. E nesse processo de santificação, Deus se utiliza de alguns instrumentos. Por exemplo, a oração santifica, mas hoje nós vamos ficar com a palavra. A palavra também é um instrumento de santificação. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que santidade não é obra do homem. Eu posso orar por alguém, mas a minha oração por aquela pessoa não a santifica. Santidade é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo se utiliza de qual ferramenta para santificar o homem? Na questão aqui hoje, a palavra. Vamos ver o que aqui diz Hebreus, nosso versículo áureo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu já estou adiantando aqui a lição, mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Nosso versículo áureo da nossa lição hoje sobre a santidade está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeira coisa, caro professor, que o aluno precisa entender, que santidade é um assunto sério. Ou melhor, é seríssimo. Olha o que a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é algo essencial, inclusive para a salvação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É como se a Bíblia dissesse: você pode ter ministério, você pode ser famoso, você pode ter muitos amigos, você pode ter o respeito de todos, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então santidade é assunto sério, é um assunto que implica inclusive na salvação. Então é isso que nós vamos trabalhar com esta seriedade, com esta firmeza, a questão da santificação. Tudo bem? Vamos lá. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a palavra de Deus é um instrumento de santificação. Uma vez que o aluno entende que santidade é coisa séria, uma vez que o aluno entende que santidade é coisa essencial, a gente precisa dar o caminho para a santificação. Porque só dizer tem que ser santo, que tem que se santificar, não basta. Como aluno, eu quero saber a direção. E você, como professor, vai apontar ao seu aluno que a direção para uma vida em santificação é a palavra de Deus, certo? Então nós temos aí a leitura diária, né, que os alunos vão pegar esse hábito. Vamos direto aqui ao primeiro ponto. Santidade não é uma opção. Tem aí no seu material a palavra comentando, e embaixo do comentando tem um texto. Esse texto é uma espécie de introdução, que nós colocamos a palavra comentando, mas é como se fosse uma introdução para você entender. Então essa introdução, sintetizando ela, vai trabalhar que a santidade não é uma opção. Tem gente que diz assim: mas isso aí é para o pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero ser líder, eu não quero ser professor. Então eles acabam achando que a santidade é uma opção para quem quer ser alguma coisa na obra de Deus, ou melhor, para quem quer fazer alguma coisa na obra de Deus. E aí trata a santidade como algo associado apenas a um departamento, a um ministério, a um ofício. Só que você tem que conscientizar o seu aluno que santidade não é uma opção, é uma necessidade. Ou melhor, é uma exigência do próprio Deus. Então santidade é indispensável, está aí no seu material, indispensável para quem quer andar com Jesus. Não tem como. Quer andar com Jesus, meu caro aluno? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Santidade é indispensável, certo? Como eu já disse, é obra do Espírito Santo. Agora, eu queria que tu entendesse esse tópico aqui do comentando, porque isso é importante, professor, muito importante. A santidade é o atestado de óbito da carne e, ao mesmo tempo, simultaneamente, é a certidão de nascimento do Espírito. Isso aqui é um trocadilho que eu coloquei para o aluno entender o seguinte: na medida que eu vivo para Deus, eu morro para mim. Na medida em que eu morro para o mundo, eu vivo para Deus. Não tem como eu viver para o mundo e viver para Deus. Não tem como eu morrer para o mundo e morrer para Deus. Ou eu estou vivo para Deus, ou eu estou morto para Deus. Porque Deus não trabalha essa questão do meio termo. E a santidade é o quê? A santidade é, ao mesmo tempo, o meu atestado de óbito que eu morri para o mundo, e ao mesmo tempo, simultaneamente,
minha certidão de nascimento que eu nasci para Deus. Ou seja, a santidade é o divisor de águas da minha vida espiritual. Se eu busco santidade, isso quer dizer que eu estou morrendo para mim mesmo e nascendo para Deus. Então a gente tem que associar essa simultaneidade para que não haja esse engano, que eu posso servir a Cristo e posso também fazer tudo que eu fazia lá fora. Eu sou casado, homem de Deus, venho ao culto e tenho 3 mulheres na rua. Ah, eu sou mulher de Deus, eu venho ao culto, adoro, mas falo mal de todo mundo. Ah não, eu sou homem de Deus, eu canto, eu choro, mas eu passo cheque sem fundo. Ah não, eu sou um jovem de Deus, mas eu vivo na prostituição, na cachorrice, na carnalidade. Então a gente tende a manter a vida espiritual e a mundana no mesmo nível. E a santidade é o quê? É justamente esse desequilíbrio. Se eu sou santo, ao mesmo tempo eu não sou carnal. Então isso é santidade no ponto de vista como identidade. Então o primeiro ponto, eu quero que você trabalhe essa questão. Tanto é que o salmista ele vai dizer o seguinte no Salmo 119, 10 e 11. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha como é que, como Edmilson diz, né? Está tudo linkado. O salmista está dizendo, eu não quero pecar contra ti, e por isso escondi a tua palavra no meu coração para não desviar dos teus mandamentos. Isso aqui, só aqui já a aula já está explicada. Através da palavra eu tenho uma orientação de mandamento para não desviar o meu pé e consequentemente estar na presença de Deus. Então tu observa que o salmista está dizendo, através da tua palavra eu não desvio o meu pé, porque escondi a tua palavra no meu coração, eu não vou pecar contra ti. Então a palavra é um instrumento de santificação. Por que vamos aquela aulazinha de português, né? Por que ele não pecou contra Deus? O texto responde, porque escondeu a palavra no coração. Olha só como é um antídoto. Olha como ele trabalha como se fosse o repelente do pecado. Quem está cheio da palavra não consegue comungar com o pecado. Quem está cheio da palavra não consegue andar em caminhos tortos. Não é verdade? Você andaria num precipício sabendo que ali na frente não tem ponte para atravessar? É um caminho que você não faria porque sabe que não tem uma ponte para atravessar. Então o conhecimento da ausência da ponte faria você caçar outro rumo. Vou melhorar. Você entraria em uma comunidade sabendo que aquela comunidade, quem entra é baleado, quem entra é agredido? Não. Então só vai entrar na comunidade e sofrer um assalto, sofrer quem sabe uma bala perdida, quem não conhece que aquela comunidade tem esse histórico. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Vila do João. Todo mundo sabe que não pode entrar na Vila do João, que quem quer que seja vai ser baleado. Porque a Vila do João só tem uma entrada e uma saída. Então quem é que entra na Vila do João? Quem não conhece que ali é a Vila do João. Então a falta do conhecimento faz você entrar em caminhos sem volta, perdidos, certo? E é isso que o salmista está dizendo. Tua palavra no meu coração abriu minha mente para não entrar em determinados caminhos. Entendeu? Então a santificação e a palavra tem tudo a ver. Por quê? Porque a palavra gera santificação. Então é isso que nós vamos trabalhar nesta lição. Entendeu? Vamos lá, vamos prosseguir. Santidade é do cristão, santidade do cristão é como uma identidade do cidadão. Isso aqui é forte. Quando você vai a alguma repartição pública, você só prova que você, no caso, eu só vou provar que sou o Paulo, porque eu tenho uma identidade. Do contrário, eu vou dizer que sou o Paulo, sou João, quem quer que seja. Recentemente eu renovei minha habilitação. Cheguei lá, para pegar minha nova habilitação, eu tive que entregar a minha antiga habilitação. Ela só podia dar a habilitação do Paulo Roberto se ela tivesse certeza que era o Paulo Roberto. Assim a santidade é a nossa identidade. O que te identifica como crente? A sua roupa que tu usa? Não, se tu usa saião, o estadulano também usa. Ah, o que te identifica como crente? O seu corte de cabelo? Tem tão pouco. O que te identifica como crente? O louvor que você ouve? Não, porque tem gente que gosta de ouvir louvor e não é cristão. O que te identifica como crente é a nossa conduta baseada na santidade. Tanto é que se eu andar de terno e gravata, e você, mulher, de roupão e coque,
e for maldizente, caluniador, caloteiro, etc., você vai depor contra a cruz. Por quê? Porque a santidade é uma conduta, certo? Então, para a gente poder avançar, e eu já até adiantei o próximo ponto, o que é santidade? Faça essa pergunta para os seus alunos, se surpreenda com a resposta. Uns vão dizer que é comportamento, outros vão dizer que é roupa, outros vão dizer que é ministério, não sei. Mas santidade, primeiro ponto, a santidade é essencial. Segundo, santidade não é uma opção. Terceiro, santidade é algo para todos. Agora que você disse para os seus alunos, preste atenção, agora que você disse para os seus alunos que santidade é importante, é essencial, é para todos, a pergunta é, o que é santidade? A lição responde, santidade é separação. Aí na tua lição, eu coloquei algumas, a raiz da palavra, que a gente chama, etimologia, do dicionário Vini. Mas para a gente encurtar e ganhar tempo, santidade é separação. O que é separar? Separar não é o isolado, o antipático. Separar é o camarada quadrado, que não trabalha, que fica no monte 24 horas, que não tem amigos, que não tem ambiente de... Não. Separar significa não comungar com certas atitudes, aplicando. Você é policial, está numa blitz, tem 5 PMs contando contigo, todos eles estão pegando propina, você não, separado. Está numa roda de jovens, você que é jovem, está numa roda de jovens, está todo mundo ali falando de prostituição, você não. O separado aqui não é separar de corpos, em alguns casos até é importante, mas é você entrar na escola, entrar na faculdade, entrar no trabalho, participar dos mesmos ambientes que todo mundo participa, no entanto, todo mundo sabe que você é separado. Vou aplicar mais uma vez para você entender. A santidade do crente é tão tremendo que o próprio ímpio te cobra isso. Tem uma roda de 5 amigos, todos são católicos. Se todo mundo mentir, ninguém se cobra. Todos são espíritas, se todo mundo mentir, ninguém se cobra. Mas se tem um crente no meio deles e mentir, todos os outros 4 vão dizer, você não pode. Que você é crente. Você não pode. Ou seja, o próprio ímpio, o próprio ser humano de maneira geral, nos separa. Não, você é crente, você não pode roubar. Você é crente, você não pode mentir. Observa que o próprio mundo te cobra essa separação. Então o que é santidade? Santidade é separação. Aí, separar-se significa ter. Já estamos no tópico 1 da sua material. Ter uma conduta, uma maneira de viver, de falar, de se conduzir de forma separada do pecado. Isso aqui eu quero que tu foque. Santidade não são palavras abstratas. Não é uma canção que eu canto. Santidade é uma conduta separada do pecado. E aí na tua lição vai dizer, se alguém recebe Cristo na sua vida, é impossível que ele permaneça com a mesma conduta. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem se prostituía não se prostitui mais. O que é santidade? Santidade é uma separação. De quê? De palavras? Não, de conduta. A santidade te tira do campo do abstrato, te coloca no campo da objetividade, da solidez da prática. O crente que não tem santidade é um crente abstrato, é uma fé de palavras, é uma fé de boca, é uma fé de filosofia, certo? Sem conteúdo, vazio, é como uma nuvem sem água, é um espelho sem fundo, não tem razão, é algo que não tem. Então a santidade te traz do abstrato para o concreto, santidade te traz do subjetivo para o objetivo. Santidade é uma vida, é uma conduta, é uma série de condutas que a Bíblia desenha ela para que nós sigamos. Certo? Então o apóstolo Mateus, no capítulo 15, no verso 7 e 8, vai dizer tudo que eu estou te falando, só que vamos respaldar na Bíblia. Diz assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe. O que é isso? É uma vida de palavra, cânticos. Cantar todo mundo canta, irmão, até papagaio canta. A gente bota uma música, o papagaio vai repetir. Falar todo mundo fala. Quer ver uma coisa? Se eu cantar em inglês aqui agora, eu posso até reproduzir bem, se eu decorar, mas não sei nem o que eu estou cantando. Estou cantando, mas não entendo a língua que eu estou cantando. É isso que Deus está querendo. Não quero um povo que fala o que não sabe,
que canta que nem adora, ele não sabe nem o que adora. Está falando de coisas que ele não sabe. Então olha só como a palavra é um instrumento tremendo na santificação. Ou seja, a palavra me tira da subjetividade e me leva para a prática. Não é isso que Jesus falou? Aquele que escuta as minhas palavras e aprecia e admira e pratica é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A santidade é o desafio de viver a Bíblia. Certo? Então vamos avançar, que a lição é um pouco longa. Ponto 2, para a gente poder entender. Vamos desmistificar a santidade. O aluno já entendeu que santidade é importante. O aluno já entendeu que santidade é essencial. E o aluno já entendeu que santidade é algo concreto, é algo objetivo. É uma vida de atitudes. Então vamos desmistificar a santidade. Primeiro ponto místico em relação à santidade no meio evangélico. Santidade é um chamado universal. Ponha isso na cabeça de seu aluno. Ah, santidade é algo só para o pastor. Santidade é só para o Edmilson, que é responsável pela escola bíblica, e sua esposa, Rosemary. Ah não, santidade é só para o líder dos jovens. Não, santidade é para quem prega. Tem que desmistificar isso. Santidade não é parte do ministério. Ah, quem é pastor tem que ter santidade. Não. Santidade é um chamado universal. Todos são chamados à santidade. Todos. Eu até coloquei uma observação aqui e eu queria falar. Santidade é para o mais novo crente ao mais antigo crente. Não é porque ele é novo crente que ele não tem que andar em santidade. Não é porque ele é mais antigo que ele é café com leite. Santidade é o mesmo nível para todos. Do mais novo ao mais velho. Do mais sábio ao mais neófito. Do mais sábio ao mais neófito. Todos são chamados a terem uma vida em santidade. Claro que pastor tem uma certa cobrança. Ok. Mas a cobrança que eu tenho não quer dizer que você não tem essa cobrança, que tu não vai ter que andar em santidade. São coisas distintas. Então santidade é o quê? É uma vida separada, que é comum a todos. Primeira coisa que você tem que derrubar, professor, santidade é um chamado universal. Para todo mundo. Tem gente que diz assim, não quero compromisso não. Que se eu pegar compromisso na igreja, eu vou ter que abrir mão do meu cigarro. Tu tem que abrir mão do teu cigarro com compromisso ou sem compromisso na igreja. Tu tem que abrir mão de... Porque santidade é um chamado a todos. Certo? Para a gente avançar, Paulo vai dizer isso na carta aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 4, verso 7 e 8. Eu já estou na parte 2 do teu material. Certo? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas despreza Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Quem despreza a santidade, despreza Deus. Quem é que foi chamado para andar com Deus? Só o pastor? Quem foi chamado para andar com Deus? Só o líder? A igreja foi chamada para andar com Deus. Então, quem despreza a santidade, despreza a Deus. Ou seja, a santidade é para a igreja. Quem é a igreja de Cristo? Quem fez o seminário? Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e é templo do Espírito Santo. Certo? Então vamos avançar. A santidade é um chamado pessoal e universal. Aí eu até coloquei um exemplo aqui. Nem todos são chamados a ser pastor. É um fato. Nem todos são chamados a ser cantor. Se cantar vai estragar o culto. Não é isso? Mas todos são chamados à santidade. Quer cantor, quer pastor, quer pregador, quer porteiro, quer membro, quer simpatizante. Eu não sei. Todos. É um chamado que é ao mesmo tempo pessoal, é ao mesmo tempo universal. Tudo bem? Vamos avançar. Santidade não é coisa apenas para quem exerce ministério, tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar isso daí. Certo? Vamos lá, 1 Pedro 1, 14 ao 16 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha como é que a santidade tem a ver com o conhecimento. A sua concupiscência havia na sua vida por causa da sua ignorância. Pedro está dizendo, uma vez que a palavra te esclarece, você não mais vive em imundícia. Aí entra o ponto principal da nossa lição. O que santifica aqui na nossa lição? A palavra. Pedro está dizendo, a ausência da ignorância vai tirar toda a concupiscência.
certo? Ou seja, é um link entre o conhecimento bíblico e uma prática. Como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Como eu vou viver aquilo que eu não sei? Então Pedro está dizendo, antes vocês faziam porque não conheciam. Agora que a palavra chegou, a impundícia, a concupiscência foi embora. Tá bom? Ponto 3 da nossa lição. O aluno já entendeu que é importante se santificar, que é essencial, que é um chamado universal e que santidade é coisa séria. Então vamos agora, como que eu vou me santificar com a palavra? Se a palavra é instrumento de santificação, o que eu tenho que fazer com a palavra para me santificar? Botar ela embaixo do braço? Lembra, a palavra é um instrumento de santificação. Como que eu vou fazer com a palavra para ser santificado? Põe ela no braço? Abro no Salmo 91? Decoro? Faço uma camisa com versículo? O que eu tenho que fazer com a palavra para ser santificado por ela? Ponto 3 da sua lição. A palavra santifica, gera fé e gera vida. Primeira coisa, a palavra é a verdade. Isso aí a gente tem que entender e o aluno tem que entender. Jesus falou em João 17:17, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Você não pode ter duas verdades na tua vida. A verdade tem que ser a Bíblia. Se a Bíblia for a verdade da tua vida, aí você começou no caminho da santificação. Mas tem gente que diz assim, está na Bíblia, mas na minha vida é diferente. Ah, está escrito na Bíblia, mas meu amigo faz diferente. Como eu já ouvi aqui na igreja, né? Em relação a casamento. Ah, mas está escrito isso, mas comigo não tem Bíblia certa. A Bíblia tem que ser a verdade que santifica. Está escrito? Então, meu irmão, é isso aí. Certo? Vamos continuar. Se a palavra é a verdade, as suas e as minhas verdades têm que cair mediante esta verdade. Eu tenho que me curvar a esta verdade. Maquiavel é legal, Kant é legal, Shakespeare é legal, todos eles são bacanas. Mas qual é a verdade que vai nortear a tua vida? A verdade da filosofia grega, que não importa o caminho, o que importa é o final? Ou a verdade da Bíblia? Que a gente tem que fazer o bem, tem que bendizer os que nos maldizem e por aí afora. Então a gente tem que decidir qual é a verdade que vai nortear a nossa vida. Essa é a ideia do tópico 3. A palavra é a verdade que liberta, certo? Ainda no tópico 3, agora na parte 4, agora no tópico 4, a palavra limpa. É a verdade que limpa a nossa vida. Salmo 119, verso 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. A palavra ela tem o efeito de limpar. Eu até coloquei aqui, irmão, pensa num banho. O banho não tira. Quando você toma um banho, o que vai embora rala abaixo é a poeira e a sujeira. Você permanece, pelo menos esse é o ideal, não desmontar tomando banho. Não é verdade? Então, a palavra é esse banho. Ela vem, limpa a sua vida de tudo que não provém da presença de Deus. A palavra é a verdade que limpa. Então, quando eu tenho contato com a palavra e a verdade da palavra, eu sou automaticamente limpo por esta palavra. E Jesus falou isso em João capítulo 15, 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra ela é santificadora, por quê? Porque ela purifica, ela limpa. Por que a palavra santifica? Porque ela limpa, porque ela purifica, ela tira toda a sujeira, ela tira toda a mágoa, ela tira toda a tristeza, certo? Salmo 119, verso 28 diz: a minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me vendo um filme de comédia? Fortalece-me passeando no shopping? Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só como a palavra, ela fortalece, ela tira a mágoa, ela tira a tristeza. E o verso 50 diz: a consolação da minha alma é ser vivificado pela sua palavra. Então a palavra de Deus tem esse efeito. Ela limpa, ela purifica, ela vivifica, ela regenera. Por isso que ela é um instrumento de santificação. Então agora que tu entendeu isso, vamos de fato a operação da palavra no processo da santificação. Certo? Vamos entrar nisso daí. Como é que funciona? Pastor, a palavra limpa, liberta, purifica, santifica, é importante, é essencial. Amém. Mas como que eu devo me pôr diante da palavra?
Primeiro, você tem que ouvir a palavra. Aí eu coloquei aí um versículo de Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu me santifico mediante a palavra? Ouvindo a palavra. Só de você estar sentado, cara aluno, ouvindo, só de você estar ouvindo esta videoaula, você está sendo santificado, limpo, purificado, como eu já disse agora há pouco, pela palavra. Então, primeiro eu ouço a palavra, certo? Segundo, João 5,39, está aí no seu material. Eu examino a palavra. Olha como é que a coisa vai avançando. E terceiro, eu obedeço, eu pratico a palavra de Deus. E aí tem as referências de Jesus falando que aquele que ouve e pratica, de Tiago falando no capítulo 1, do verso 22 a 25, para a gente não ser apenas ouvintes, e sim cumpridores da palavra. E eu concluo esta lição só para te dar uma direção, dizendo o seguinte, um resumão agora. A palavra, vamos por parte, a santidade, ela é essencial para a salvação, é um chamado universal para todos e é importante. Ponto. A santificação, ela vem por intermédio da palavra, porque a palavra purifica, a palavra vivifica e regenera. É um outro ponto. E o terceiro e último ponto, o meu contato com a palavra deve ser ouvindo, examinando, obedecendo e praticando. Aí, meu querido, você está em processo de santificação. Tem como desvencilhar a palavra da santificação? Não tem como. Ah, mas e o louvor? O louvor que santifica é o louvor que canta a Bíblia. Ah, mas e a oração? A oração que santifica é a oração que não fere princípio bíblico. Tudo está ligado à Bíblia. Então a Bíblia é um instrumento de santificação. Ponha isso na cabeça de seus alunos e eu tenho certeza que você vai ter uma aula bastante produtiva. Ouça, examine, isso serve para você também, professor. Obedeça e pratica e a palavra gerará na minha e na sua vida santificação. Deus abençoe. Volte quantas vezes você quiser esse vídeo para você tirar dúvidas, mas tenha certeza e convicção de tudo que você vai ensinar para a igreja. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.